Bom, aqui eu vou explicar um pouco de como usar o Trello, um aplicativo gratuito, existem diversos outros, né? Mas a ideia dele é como se fosse usar os post-its, né? Se fosse pegar uma parede e colar nos post-its. Então nós podemos pegar um post-it, colocar as atividades. Normalmente eu quebro ele em os quadros, né? Para você criar o quadro, clica aqui em quadros, criar novo quadro. Aqui eu criei um Kanban de exemplo, coloquei o nome. Você pode personalizar, colocar cores, mudar essa cor de fundo, né? E, por exemplo, aqui nós temos uma parte do to do, que seja o que nós temos que fazer. Então eu vou listando todas as atividades que eu preciso fazer. Atividade um, atividade 2, atividade 3. É interessante que eu consigo colocar uma data, né? Por exemplo, uma data, sei lá, 5 de agosto, que eu coloquei 30 de outubro, para que ela se entregue, né? Além disso, eu posso colocar categorias, etiquetas nele. Por exemplo, essas duas têm a mesma data de entrega. Porém, essa aqui eu coloquei uma etiqueta vermelha para entender que é uma prioritária, amarela. Essa aqui você pode colocar o sistema de cores que você quiser, você pode colocar uma descrição para essas cores também. Quando nós clicamos na atividade, nós podemos usar vários recursos, como por exemplo, colar imagens, colocar print de tela, colocar um checklist, que é essa funcionalidade. Então eu posso colocar passo 1, passo 2, passo 3. Então, conforme for evoluindo, eu posso checar e ele chegar na evolução. Eu posso colocar comentários, eu posso adicionar comentários, simplesmente escrevendo aqui eu posso colocar mais comentários. E se eu tiver mais de uma pessoa, eu posso incluir membros nessa equipe, né? Se às vezes a pessoa já tiver o Trello também. Sobre as datas, tem essa data de entrega que você pode alterar ela aqui quando você vai entregar a atividade. E inclusive ele te dá um lembrete, você pode colocar um dia antes, 2 dias antes. É interessante que se você usar o aplicativo no celular, ele também vai te alertar no aplicativo, tá? Tanto vai te mandar para o e-mail que você cadastrou, como no aplicativo. Em relação às etiquetas que eu comentei, né? Aqui eu clico aqui. Aqui eu classifiquei do jeito que eu achei mais interessante, né? Mas você pode colocar o nome que você quiser, mas é só um exemplo, para você ter uma ideia de como poderia ser feito, né? E vamos supor, eu já executei toda essa atividade. Nem todas as atividades têm checklist, tá? Às vezes pode ser que não tenha. Você pode pegar e colocar ela assim: ah, eu vou começar essa atividade. Eu listei tudo que eu tenho que fazer, agora eu vou começar essa atividade. Então eu coloco aqui in progress. Então, eu vendo o meu dia, eu sei o que eu estou fazendo. E não somente você está vendo, mas às vezes as outras pessoas também estão vendo, né? O que você está fazendo, se você tiver um quadro compartilhado com outra pessoa, né? Isso você vai fazendo com todas as atividades. Ah, eu comecei a fazer essa, estou fazendo isso. Então você. Ah, eu coloquei a segunda atividade para fazer. E o que acontece, né? Você consegue ver a evolução, né? Consegue se organizar melhor no seu dia a dia, né? Das suas tarefas. E quando você finaliza, você move ela aqui para done, que é finalizado. Qual que é a ideia desses dessas outros quadros aqui, tá? Backlog é uma atividade que às vezes começou a surgir. Por exemplo, no começo da atividade eu planejei-me fazer as 3 atividades, mas do nada apareceu uma atividade adicional que precisa ser feita. Então, às vezes mudou alguma prioridade, então ele pode entrar como uma backlog. Então isso aqui não tem tanta urgência. Por exemplo, alguém me pediu um negócio, mas eu falei, não, eu posso esperar e fazer isso aqui depois. Então eu só coloco aqui para me lembrar que tem que ser feito. Ou se às vezes estou esperando alguma resposta, alguma coisa assim, vou colocando em backlog e vou deixando ela aqui, né? É, é interessante também que você pode colocar nos comentários, nas evoluções, né? Exatamente o que foi aconteceu. Ah, tal dia aconteceu tal coisa, que ele mostra a data que você foi colocando, né? Então, quando você adiciona um comentário, você pode falar assim, olha, foi feito tal atividade, foi feita outra atividade. Ou aqui que eu comentei uma atividade nova, né, que foi descoberta ou foi colocada. Então você coloca para ser realizada, né? Ela não tem uma prioridade tão alta assim. Agora, as atividades ela pode ser movida para bloco quando, por exemplo,
Depende de uma parte externa, por exemplo, faltou orçamento, preciso fazer tal coisa, mas poxa, não tem orçamento, eu vou colocar como bloco. Então, quer dizer, isso aqui já foi planejado, eu já comecei, ou às vezes eu comecei a fazer, ou às vezes foi discutido e foi parado, né? E foi colocado aqui para ser resolvido depois. Às vezes depende de uma parte de um fornecedor externo, de uma coisa que não está no nosso controle. Por exemplo, se for alguma coisa que está na nossa própria equipe, que a gente consegue acionar, ok, fica mais fácil e até legal em relação ao Scrum. Talvez eu faça um vídeo um pouco mais para frente como usar isso aqui com o Scrum, né? E agora, se isso aqui já não está dentro da nossa alçada de responsabilidade, temos que pegar uma outra área. Então, nós dependemos de uma outra pessoa, então deixamos isso como bloco. Então, isso aqui fica de uma forma visual para ter entendimento. Não é que, por exemplo, está parado comigo, mas às vezes está parado com uma parte que é externa, né? Eu criei também essa parte que não é tanto do Scrum nem nada, mas eu coloquei como recurrent, que é recorrente. Atividades que são mensais, semanais, às vezes são coisas que são anuais que tem que ser feita, né? E só para não perder do radar, né? E é interessante aqui, né? Por exemplo, se for uma atividade mensal, você coloca uma data de entrega, né? Por exemplo, se essa atividade eu sempre tenho que fazer na primeira semana do mês, eu coloco lá no dia primeiro, sei lá, no dia 3, no dia 5, por exemplo. E quando ela chega na data de entrega, eu pego e mudo para o mês subsequente, né? Por exemplo, se eu coloquei para a data do dia 5 de janeiro, quando chegar no dia 5 de janeiro ele vai me alertar, eu vou fazer a atividade e eu já mudo para o dia 5 de fevereiro. Então eu posso reutilizar. Essas atividades são recorrentes e é interessante existe essa visibilidade, né? Que não somente as atividades que vão aparecendo, mas também existem atividades que se repetem ao longo do período. Isso foi um pouco sobre o Trello.